Meus queridos alunos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem pra caramba, graças a Deus. Vamos aqui continuar para a nossa lição da quarentena, ok? Então vamos lá, a gente vai continuar falando ainda sobre Isaías, ok? Porque ainda tem algumas lições que a gente pode tirar aí desse livro de Isaías, do profeta Isaías, né, o qual aqui ele vai, nessa lição aqui, ele vai profetizar um pouco sobre o futuro de Israel, né? Vamos lá. Então vamos dar só uma relembrada aqui. O que aconteceu? Dá assim, uma relembrada muito rápida, tá? Os assírios, ok? Assírios, eles invadiram o Israel, que era o reino do norte, e acabou levando esse povo, o povo de Israel, como prisioneiro. Eles ganharam a guerra e tal, levou o povo como prisioneiro, beleza? Show de bola. Aí, beleza. Logo depois disso, vieram os babilônicos, né, com o Nabucodonosor, e conquistaram lá a terra dos assírios, e logo então também o povo de Israel. Aí também foram lá, invadiram Judá, que era o reino do sul, e também levou o povo cativo. Beleza? E aí foi toda aquela história que aconteceu lá de Sadraque, Mesaque e Abednego. Beleza. E aí, ok. E aí depois chegou um outro império, que foi o Império Persa, né? Cujo o imperador era Ciro, ok? E foi por causa desse imperador Ciro que o povo de Israel pôde voltar para Israel, tá? Porque lembra que lá quando Nabucodonosor ele pegou uma galera e pegou o pessoal e levou cativo da terra deles. Então eles não estavam mais na terra deles, estavam lá na terra dos babilônicos. Ok? E aí quando vai ver aqui, a gente vai ver que o Império Persa, ele vai permitir, por causa da política dele de aprisionamento, deixar o pessoal voltar para sua terra. Ok? Então vamos lá, gente. Onde Isaías está aqui nesse texto? Isaías já está no futuro. Nessa lição a gente vai estudar um pouco aqui sobre no ministério assim de um profeta. Ele, além, como a gente viu, né, o profeta ele fala de Deus para o povo, ok? E o profeta também ele acaba sendo um instrumento de Deus para também falar sobre as coisas que irão acontecer no futuro, como a gente até mesmo viu na lição passada quando o Isaías estava falando sobre Jesus, né? Então, ele muitas vezes fala também sobre o futuro e não apenas o que o povo precisava ouvir naquele momento, beleza? Isaías, ele fala, é engraçado porque, como eu falei, nesse caso aqui, Isaías está bem no futuro. Isaías, ele cita no livro dele Ciro, tá? Que seria uma pessoa que iria libertar o povo somente centenas de anos depois, beleza? Bastante tempo para frente, ele já cita o nome dele é citado, tá? Antes mesmo dele nascer. Então, assim, Isaías já citou um cara, né? Ele já profetizou sobre um imperador que viria, e esse cara que iria libertar o povo, tá? E de fato foi isso que aconteceu. Ele ainda disse o que esse imperador faria, tá? Vocês podem pegar lá Isaías 45, eu vou ler alguns versículos aqui, mas ele fala não só sobre Ciro, mas até mesmo o que ele faria, beleza? Então vamos ver aqui Isaías 45, cadê? Beleza, tá aqui. Isaías 45, vamos ver Isaías falando sobre Ciro, vamos lá. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Gente, que coisa louca, né? Vou falar de novo aqui. Sobre esse cara, Ciro, Isaías está falando, e esse cara ele só veio nascer algumas centenas de anos depois, né? Então já estava
escrito que esse cara Ciro seria o cara a quem como o próprio Deus disse, né, através de Isaías, que o ungido para libertar o povo seria Ciro. Então, se a gente observar bem, Ciro, sem conhecer a Deus, né, Ciro nem sabia que nem pensava em nascer. Deus já sabia que esse cara ia estar aqui no mundo e seria uma pessoa a quem ele escolheu para fazer uma grande coisa, ok? Falando um pouco, para a gente contextualizar aqui Ciro, tá? A gente precisa lembrar um pouco sobre os grandes impérios aí da antiguidade, tá? Então vamos lá. Como eu tinha falado, os assírios vieram e invadiram o Reino do Norte, né? E levou o povo prisioneiro, ok? Depois vieram os babilônicos, né? Com o Nabucodonosor, ok? Que é extremamente conhecido. Eu acabo citando aqui o Nabucodonosor porque realmente acaba sendo muito marcante, né? Acredito que vocês já devem ter ouvido sobre ele também, né? As passagens da Bíblia que tem Nabucodonosor, de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Daniel, enfim. E esse pessoal babilônico conquistou a terra dos assírios, tá? E também invadiram Judá, né? E levou todo mundo cativo, ok? E aí o que aconteceu? O Império Persa, ele conquistou, né, o Império Babilônico, e aí o que aconteceu? Eles permitiram que o povo judeu retornasse para sua terra natal. Por quê? Porque era a política deles. Não é que eles libertaram o povo em si, tá? Só para deixar claro. A ideia lá era o seguinte, eles deixavam o povo viver na sua terra natal, porém eles ainda eram servos desse império. E qual foi o imperador que fez isso? Né? Foi Ciro. O Ciro foi o imperador persa que tinha como a política não deixar o povo cativo, né, no próprio reino. Ele deixava o povo voltar para sua terra natal, mas continuavam sendo servos dele, beleza? Servindo a ele. Vocês imaginam, né, que estranho deve ter sido para o povo, né, saber que Deus usaria, né, um ímpio para libertar o povo do cativeiro. É bem interessante porque Deus chama Ciro de meu escolhido, tá? E ainda que Ciro não o conhecesse. Vamos ler aqui em Isaías 45, que é onde ele fala sobre Ciro. Ok? Eu vou ler o verso 4 e o 5 primeiro, tá? Vamos lá. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei. Esse meu escolhido, ele está falando de Ciro, tá? Eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Gente, com certeza foi algo totalmente inesperado, foi algo totalmente que ninguém estava esperando. Mas o que acontece, gente? Deus, ele é soberano, né? Ele faz as coisas do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, quando ele quer e usa quem ele quer. Ele não precisa pedir conselho para ninguém para como que ele deve fazer as coisas. Ele simplesmente determinou que seria desse jeito, tá? Deus, ele usa até mesmo as pessoas que não conhecem para fazer coisas que ele predeterminou. Ele escolhe as pessoas como lhe apraz mesmo, como ele deseja, como ele quer, porque ele quer fazer daquela maneira. E ele é Deus, ele pode, ok?
Então, assim, apenas Deus mesmo que é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, vamos lá. Gente, o que acontece? Não é somente Israel que estava sobre o domínio de Deus, nosso Deus, ok? Apesar de outras nações não tê-lo como Deus, isso não faz não impede assim de Deus ser o soberano sobre aquela nação, ok? Deus é soberano sobre tudo, sobre todos, independentemente se essa pessoa acredita em Deus ou não, se essa pessoa conhece ou não a Deus, ou no caso, né, se essa nação acredita ou não em Deus, ou se essa nação conhece ou não a Deus, ok? Se você pegar aí, pega a sua Bíblia aí, pega a Bíblia, vai lá em Isaías 14, né? E na verdade vai dando uma folheada do 14 até o 23 para você ver quantas nações ali são citadas, né? Para você ver como é que Deus, apesar dessas nações aí não reconhecerem Deus, né? Todas elas estão debaixo da soberania e do domínio de Deus, tá? Então pega a sua Bíblia aí e dá uma folheada para você ver aí quantas nações são citadas nesse intervalo aí desses textos, ok? Então vamos lá. Deus, ele usou os assírios, ok? Para castigar o seu povo, beleza? Né, sobre o qual ele reinava, né? Apesar de eles não reconhecerem isso. Então, assim, Deus usou os assírios. A soberania dele é tão grande que é o seguinte: os assírios não acreditam no Deus de Israel, não tem problema. Deus usou os assírios para castigar o povo. Então isso independeu da vontade dos assírios ou não, beleza? Então Deus, como eu falei já anteriormente, Deus usa quem ele quer, da maneira que ele quer, como ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer, porque ele quer, e etc, etc, porque ele é soberano. Isso é muito importante a gente entender uma das características de Deus é que ele é soberano. Então é isso, gente. Essa primeira parte aí da lição é isso aí, beleza? Deus, ele é soberano sobre todas as nações do universo, independentemente se essa nação ela crê em Deus ou não, se ela conhece ou não a Deus, ele é soberano sobre aquela nação e ele pode usar essa nação da maneira que ele quiser. E não só uma nação, mas até mesmo uma pessoa específica, como foi o caso de Ciro, que ele era um ímpio, uma pessoa que não conhecia Deus, e ele já tinha sido profetizado antes mesmo dele nascer. Deus falou que ia ungir esse cara, e ungiu, e ele não conhecia Deus, e ele foi o responsável por tirar o povo que estava cativo na Babilônia para voltar para sua terra natal. Tá bom, gente? Então é isso aí. Agora a gente vai ficar aí com a Lara, beleza? Espero que vocês tenham gostado, e é isso aí. Um abraço, gente! Ei, gente! Vamos continuar nossa última lição sobre Isaías. E bem, estamos falando de Isaías e o reino. Reino tem o quê? Trono. E Isaías teve uma visão sobre o trono de Deus. E ele descreve, conta, como foi, lá em Isaías 6, de 1 a 3. Vou ler aqui para vocês, eu estou usando a NTLH, tá bom? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. E bem, onde fica esse reino? Isaías, capítulo 66, versículo 1, diz assim: O Senhor diz: O céu é o meu trono,
e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Estão vendo aí? Bem, gente, Isaías também falou sobre um outro trono, o do rei Davi. E esse trono seria do descendente de Davi, que é o Messias, o mediador da aliança, e governaria, reinaria para sempre. Nós podemos conferir isso lá em Isaías 16:5. Diz assim: Então, um descendente de Davi será rei. Ele governará com fidelidade, procurará julgar com justiça e se esforçará para fazer o que é direito, ou seja, Jesus. E falando em fidelidade, justiça, fazer o que é direito, ou seja, um exemplo de um rei, abram aí no capítulo 11, porque nós vamos ver algumas características, que ele coloca do que seria, um governante, um rei maravilhoso. Ao contrário do rei Acás, que era o rei da época, beleza? Bom, para começar, já vimos que esse rei maravilhoso seria descendente de Davi. E olha, o que está escrito lá no 11, versículo 1 e depois o versículo 10. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. Aí agora o 10. Naquele dia, o descendente de Davi, filho de Jessé, será como uma bandeira para as nações. Os povos passarão para o lado dele e da cidade onde ele reina brilhará a glória de Deus. E, gente, só nesse primeiro ponto já dá para saber que, assim como Isaías 53, que a gente viu na lição passada, ele está aqui no capítulo 11 também, falando, de como seria, de como vai ser essa vinda de Jesus para o povo. Deus está revelando através dele séculos antes de Jesus. E olha só o que mais ele está falando aqui, olha, que o Espírito de Deus repousaria sobre ele. E aí está lá no versículo 2, ó. O Espírito do Senhor estará sobre ele, lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade. Olha o que está escrito no versículo 3 aqui também. E terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e honestidade ele governará o seu povo. Confirmando outro texto que a gente tinha lido, Bom, isso que a gente acabou de ler é o que ele está falando sobre o rei, o Messias. Mas ele também fala sobre o reino. E vamos ver aí a partir do 10. Naquele dia, o descendente de Davi, filho de Jessé, será como uma bandeira para as nações. Os povos passarão para o lado dele e da cidade onde ele reina brilhará a glória de Deus. Então, assim, a gente vê que os outros povos, as outras nações, os gentios, também iriam buscar esse Messias, A gente já conversou algum vídeo atrás que o que Deus queria com o povo de Israel. Ele queria, através deles, abençoar todas as outras nações. E bem, se a gente for ler um pouco mais para frente, nos versículos 11 e 12, ele está falando sobre juntar o povo de Israel que estava espalhado, E vamos lá ler o 12. Deus levantará uma bandeira como um sinal para juntar os povos de Israel e de Judá que estiverem espalhados pelos 4 cantos do mundo. Ele os trará de volta para a sua terra. E outra coisa, haverá alegria e salvação de Deus. Nós podemos ver isso lá no capítulo 12, versículos de 1 a 6. Naquele dia, todos cantarão assim: Eu te louvo, ó Senhor.
Tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou, e agora tu me consolas. Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. Ele é o meu Salvador. Cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Naquele dia, todos cantarão esta nação: louvem o Senhor, gritem pedindo a ajuda de Deus, digam a todos os povos o que ele tem feito e anunciem a sua grandeza. Cantem hinos de louvor ao Senhor, pois ele fez coisas maravilhosas. Que o mundo inteiro saiba disso. Moradores de Sião, alegrem-se e louvem a Deus, pois o santo e poderoso Deus de Israel mora no meio do seu povo. Bom, agora que já vimos as características do rei e do reino, o que a gente pode concluir disso tudo? Vamos lá para Isaías 44, de 6 a 8. O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Todo-Poderoso diz: Eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciarei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não, não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Então, gente, Deus é único. Nada foge do controle dele. E ele nos chama para que a gente seja testemunha do amor dele, do amor de Deus, do amor de Jesus. E que a gente mostre isso para as pessoas através das nossas falas, das nossas atitudes. E assim como Deus queria abençoar todas as nações através do povo de Israel, que ele abençoe as pessoas que vivem ao nosso redor através da gente. Beijo, fiquem com Deus.